Apresentamos Empreendedorismo com a Thalita Trindade. Seu programa trará pautas sobre negócios entre o mercado internacional e nacional. Com vocês, Thalita Trindade. Olá, Brasil! Eu estou aqui recebendo o ex-deputado federal Manuel Vitório. Nós estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele que veio da gestão da época de 2000, 2002, tem bandeiras que defende e causas que nos trazem muito apreço. E eu fico muito feliz da sua presença aqui. Um bom dia para você e seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, Thalita, bom dia a todos os seus ouvintes também, né? Nossos irmãos aqui do Estado, né? E aqueles que acompanham o seu podcast. Eu estou à sua inteira disposição aqui. Senhor Manuel, eu gostaria que você me falasse que durante o seu mandato como deputado federal, o senhor já levantava essa pauta de defesa ao feminicídio. Conta um pouquinho mais para nós. Sim, foi um período assim muito rico da minha vida, o período que eu passei pela Câmara, né? Eu vinha já de um processo de luta na sociedade, em defesa de ferrovia, em defesa dos direitos, né, das minorias e também das mulheres. E nós nos deparamos com a situação de uma crescente violência contra a mulher já naquela época, né? Entre 2000 e 2001. E eu resolvi, inclusive, fiz uma publicação do meu jornal na cor da mulher, né, que era cor de rosa, até foi muito criticado na época, né, mas específico. E até uma filha minha, que na época tinha 8 anos, 7 anos, a Manu, ela posou, né, para uma das fotografias, né, como criança, né, onde eu fazia a importância do respeito que o homem tem que ter com a mulher, né? Inclusive eu usava um termo que eu dizia assim, que se não fosse a mulher, nós não existiríamos. Então a mulher é fundamental, foi um dos maiores presentes que a gente teve, é uma dádiva, né, da natureza de Deus, foi a mulher. E aí eu tomei algumas atitudes assim mais efetivas. Eu propus uma emenda ao orçamento para uma das primeiras casas, construída uma das primeiras casas para mulheres vítimas de violência em Dourados. Eu mandei para outra cidade, mas lá o prefeito me chamou, doutor Laerte Tetila, foi muito gentil, e eu fui lá em Dourados e consegui, apesar de ser oposição, consegui liberar o recurso para ajudar a construção da casa para mulheres vítimas de violência na época. E vários pronunciamentos que a gente fez e ações que a gente fez junto com mulheres no sentido de combater o feminicídio, que eu acho um horror, eu acho que é uma vergonha para o homem isso não deve existir, eu acho que nós temos que nos mobilizar cada vez mais. Inclusive eu voltei mais tarde, um pouco antes da Covid, né, fiz um programa de rádio dos aposentados, onde eu voltei a trabalhar a questão da mulher. Nós temos que combater isso de uma forma inteligente, envolvendo não só a polícia civil, polícia militar, a polícia da aeronáutica, a polícia do exército, a SP do Corpo de Fuzileiros Navais, os marinheiros, as mulheres militares, todas num processo de pacificar isso e acabar com a violência contra a mulher. Nós vimos recentemente, inclusive, mataram uma oficial da polícia de forma violentíssima, de uma amiga que eu conheci, que foi assassinada em Corumbá também, uma comerciante, um horror, na época eu estava trabalhando no rádio. Então, é inaceitável que a gente continue assistindo isso passivamente. E não é uma coisa da mulher, é de todos nós, do homem, do menino. Então, nós temos que levar isso também como uma pauta transversal para a educação desde lá do início. Quer dizer, esse machismo, toda essa coisa de violência aí, é inadmissível. O brasileiro nunca foi de violência, ele sempre procurou construir a paz, né? Apesar das guerras que enfrentamos, que não foram poucas, né? Tivemos guerras no Brasil, tivemos massacres no Brasil, né? Do povo, de trabalhadores, essa guerra do Paraguai que foi horrível, mas nós devemos construir a paz e o respeito à mulher, e a luta contra o feminicídio deve ser uma pauta de cada dia em nossas vidas. Eu sei que essa temática ela é muito importante, os indicadores estão aí, estão crescendo cada vez mais. O problema é que as nossas políticas públicas ainda não atingiram 100% de eficácia em relação à da mulher. Com e certeza. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho que entre 2000 e 2002, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou para proteger as mulheres na sua agenda política? Um dos maiores obstáculos que eu enfrentei foi justamente a postura de um machismo estrutural, quer dizer, uma coisa extremamente atrasada, né? Alguns homens tentando se reafirmar
numa posição de querer ter a mulher como uma pessoa submissa, coisa que é inadmissível isso. Para mim, o homem e a mulher são iguais. Eles têm que ser iguais. Inclusive, eu fiz a defesa de iguais salários. Isso é uma das discussões de igualdade de salário para a mulher e para o homem nas mesmas funções. A questão das mulheres entrar nas Forças Armadas, porque quando eu servi, as mulheres na Marinha ainda não tinham as mulheres. E eu já defendia isso naquela época, né, que eu fui fuzileiro naval. Eu acho importante a presença da mulher em todos os espaços da sociedade, em todos os espaços, né? E a gente esse obstáculo que eu enfrentei é justamente essa cultura que vem do atraso político no Brasil, do machismo, da violência brutal de querer ter a mulher como um ser submisso à vontade do homem. A mulher é um ser livre, ela tem que ter sua independência. Eu estou namorando uma menina, por exemplo, ela não quer ficar comigo, não quer mais me namorar, não quer casar comigo, ela tem que ter liberdade para buscar quem ela gosta, que ela case. Agora eu vou obrigar, não, eu vou matar, eu vou violentar, porque não quer. Isso é um absurdo, então nós temos que mudar essa. Só que isso também precisa não só de uma política pública de segurança eficiente, usando inclusive a inteligência das polícias, que nós temos tem policiais altamente capacitados no Brasil, que eu vi na prática. Só que essas pessoas tinham que ocupar um lugar de destaque, né, na sociedade, para que eles possam, porque se a gente deixar as pessoas que estão com uma ideia, né, de atraso controlar, com mentalidade que a mulher tem que apanhar, tem que ser violentada, como em algumas culturas, inclusive, absurdas, que eu vejo pelo mundo, e nós não vamos evoluir enquanto seres humanos. Então, a evolução do ser humano depende fundamentalmente de você começar a reconhecer o papel importante da mulher. Sim. Sim, na sociedade. O senhor, voltando à pauta ali, chegou a indicar emendas parlamentares para a criação dessa casa de apoio às mulheres em Dourados. Como surgiu essa iniciativa e qual foi o impacto lá na região, no interior? Olha, foi excelente, que eu vi, foi a primeira vez que um prefeito me chamou, que eu fui eleito assim, num processo quase que alternativo, não tive apoio de prefeitos, entendeu? Então eu ficava, mas eu recebia todos os prefeitos, eu mandei verba para mais de 40 municípios na época, o pouco tempo que eu passei na Câmara, né? E aí a gente sentiu que muitas mulheres acharam muito legal, inclusive as mulheres pegaram o meu jornal Cor de Rosa, levaram para o Rio Grande do Sul e para vários estados. Se interessaram, né? Não só por outros trabalhos que eu fazia também, em questão de ferrovia e direitos aposentados, né, idosos, eu foquei muito na questão da mulher. E isso aí me trouxe assim, uma satisfação que as mulheres me procuravam para pedir. O cara falou, poxa, que legal, eu queria reproduzir esse jornal lá. Falei, pode à vontade, pode levar. Aí distribuí, a grande parte dos jornais que eu fiz, distribuí lá em Brasília, para levar para os estados. E aí eu trouxe para Corumbá e Campo Grande, e a minha equipe em Corumbá, no Dia da Mulher, eu lembro, eu estava em Corumbá na época, eu morava em Corumbá na época, eu pedi flores, consegui uma flor, né, com pessoas que plantavam flores em Corumbá, e eles distribuíram no centro da cidade o jornal e davam uma rosa para as mulheres. Então foi assim, um momento muito legal da minha experiência na Câmara, que a gente estava tentando, naquela época já, essa luta contra o feminicídio. Inclusive eu tive a felicidade de ter minha filha, que hoje mora no Espírito Santo, a Manu, que você deve ter falado, ela ficou feliz em entrar em contato com você ontem, que ela fez uma foto criança menininha ainda para me ajudar nesse jornal, e vários amigos, o Edson Moraes e outros, o Edson Cardoso, que é um linguista de Brasília, que era meu chefe de gabinete, um baiano, um dos grandes lutadores contra o racismo, também me ajudou na preparação, na parte eu tinha as ideias e pedia, arruma a parte de gramática portuguesa com vocês, eu tenho a ideia. E eles ajudavam muito. Tem dois jornalistas profissionais, um linguista e o jornalista, que é o Edson, que é um pantaneiro, o Edson Moraes. Agora eu queria que o senhor deixasse um conselho para as mulheres que enfrentam essa situação de violência domésticas e que ainda não conseguem buscar ajuda. O que eu digo para as mulheres é o seguinte, você não pode omitir, você não pode aceitar ser violentada, você precisa denunciar. Procure os amigos de verdade, as amigas de verdade, não pessoas para fazer só fofoca com isso. As pessoas que vão te ajudar, procure a polícia, comunique, não fique apanhando. Como eu vi casos de mulheres que passaram anos apanhando até serem mortas. Então a mulher tem que denunciar, tem que ter essa coragem. Nós temos que fazer um trabalho também nas comunidades, educar a comunidade para isso, para esse respeito com a mulher, o respeito da convivência. Nós, como homens, só vamos nos crescer e edificar quando a gente tiver o respeito devido com as mulheres, que a mulher foi um presente de Deus. Se ela não existisse, nós jamais existiríamos. Nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Então, eu acho que você
O maior respeito que você tem que ter à mulher é com a tua vida e com a sua segurança, pois dela depende o futuro da humanidade, do nosso país, de nossas cidades, das nossas comunidades. Esse conselho foi extremamente importante e eu queria muito agora que nós adentrássemos em outra pauta que você defende, que é a sua bandeira, que me toca muito, que é a questão da PL dos aposentados. Me conta mais um pouquinho sobre esse seu papel como voz ativa em defesa deles. Eu comecei a me interessar muito, me aprofundar na questão dos idosos, quando eu era ainda vice-presidente do Sindicato Ferroviário de Bauru, Mato Grosso do Sul, e compunha no Rio de Janeiro, com Carlos Santana e outros grandes sindicalistas, o Comando Nacional Metro Ferroviário. E o nosso sindicato criou em Corumbá, em Bauru, aqui em Campo Grande, um departamento de aposentados e pensionistas, dentro do sindicato. Ou seja, além dos ferroviários da ativa, nós congregávamos também, como sócios da nossa entidade, os aposentados e as pensionistas. E ali eu me interessei pela situação do aposentado e percebi que estava havendo uma situação muito grave, que era a depreciação gradativa do direito deles. Principalmente depois, isso aconteceu mais ainda depois da privatização, com os aposentados que não têm paridade. Ou seja, começou a haver um desnível, porque eles, com o fator previdenciário e outras medidas feitas, eles foram diferenciando o reajuste daqueles aposentados que ganhavam acima do mínimo. Inclusive jornalistas, economistas, gente com formação na área tecnológica, preparadíssimos, né? Gente na área de psicologia, em várias áreas importantes, né? De ensino superior, e essas pessoas começaram a ter sempre o reajuste inferior ao reajuste da aposentadoria de salário mínimo, sempre a menor. Com o passar dos anos, há quase 20 anos está acontecendo isso, existem aposentados e pensionistas hoje com uma defasagem de mais de 80% no benefício salário. Então, isso é um absurdo, né? E aí um deputado chamado Paulo Paim, que deve estar encerrando a vida pública agora, tem 40 anos lá, hoje ele é senador, foi meu colega, era um especialista, um dos maiores especialistas, junto com o Arnaldo Faria de Sá e outros, né, que eram previdenciaristas, falavam na época lá, especialistas na área, e eu me ative ao trabalho deles e participava e assinava todas as iniciativas deles, inclusive quando eu apoiei ele, antes de eu ser deputado, eu já apoiava a iniciativa dele, e lá na Câmara também. E essa PL, o que ela visa? É um projeto de lei que visa justamente esse pessoal que aposentou de 95 para cá, principalmente. Pessoas que já estão com idade avançada, de 80 anos, 78 anos, tem até gente com quase 90 anos. Eles estão sendo privados, inclusive, de comprar seus remédios, de passear, de fazer as coisas que eles necessitam fazer. Essas pessoas pagavam a contribuição sobre, hoje, colocando em valores, em termos de 16 a 20 mil reais. Exato. Ou seja, eles eram... É uma situação constrangedora, que realmente nós precisamos aí que os gestores que estão conduzindo o destino da sociedade, que eles tenham um olhar mais sensível para essa causa, porque vocês contribuíram durante todo o processo aí de vida, de trabalho, e precisam ter essa dignidade resgatada. Com certeza. Eu me sensibilizo muito com essa pauta, porque conheço diversos aposentados que estão neste contexto vexatório. Muitos, inclusive, eu conheço muitos que dependem hoje dos filhos, dos parentes, para ter uma vida digna, para morar, entendeu? Isso é um absurdo. Uma pessoa que era para estar ganhando hoje 16 a 18 mil reais de salário, como aposentado, pelo cálculo atuarial que se fala, né, tecnicamente, estão ganhando 3, 4 mil reais, até 2.800 reais, quer dizer, uma ninharia em relação. Porque eles pagavam não só, Thalita, não só a Previdência, que é tipo para garantir a aposentadoria, mas eles pagavam o imposto também, o imposto de renda, e muitos pagam até hoje, entendeu? Então, é uma situação absurda, tem que ser resolvida, essa parte de aposentado, e pessoas com nível superior, pessoas com preparo. Eu conheço gente que foi, por exemplo, tesoureiro técnico da Sanesul, tesoureiro técnico da Enersul, gente que trabalhou na ferrovia em funções de alto risco e periculosidade, que pagavam caro por isso.
E se ele ganhava 16 mil, seria hoje o salário dele, ele pagava sobre esse valor. Por que ele vai estar sem o cálculo atuarial, sem a justiça salarial, sem a dignidade dele? Então, eu não abro mão dessa luta, eu continuo cobrando, eu fiz mais de 250 e-mails e cartas para todos os deputados de todos os estados, inclusive mandei para toda a liderança do partido, e para mim, assim, eu fiquei feliz que todos receberam, mas eu fiquei triste porque apenas 3 me deram resposta, né? Inclusive o Ricardo Silva, que hoje é prefeito de Ribeirão Preto, acho que até Deus o abençoou, que ele foi para a tribuna defender, hoje ele é prefeito de Ribeirão Preto, era deputado federal, em 2004, ele foi para a tribuna defender o meu pedido para votação, eu já fora da Câmara há tantos anos, e ele foi lá, fez aquilo e mandou para mim a gravação, eu coloquei nas minhas redes sociais, e eu venho fazendo esse apelo para os aposentados, inclusive, amanhã pela manhã eu vou estar fazendo uma live, aprofundando isso aí, sobre essa questão, para colocar a importância dos deputados, dos senadores, olhar para isso, porque já foi aprovada a PL 44-3408, já foi aprovado no Senado, só falta a Câmara. E os 2 presidentes da Câmara, tanto Arthur Lira como o atual, eles estão ignorando isso. Inclusive o Ricardo Silva, que hoje é prefeito de Ribeirão Preto, fez um apelo, sabe, dramático no plenário, assisti. Eu tenho vídeo até hoje, e nós estamos nessa luta, nós não vamos abrir mão disso, e eu quero pedir que o pessoal nos acompanhe na live que eu vou fazer amanhã, que ela é muito importante, não só para mim, como cidadão, mas é importante para cada pessoa. São cidadãos de todo o Brasil, são milhões de brasileiros prejudicados, e isso está prejudicando o comércio, as farmácias, mercados, tudo, e até o turismo da terceira idade, que é, de repente, voltando o trem do Pantanal, se Deus quiser, os idosos poderem pegar esse trem e ir para o Pantanal. Que o lazer faz parte da vida do ser humano. Sim. E ele gera novos empregos para o turismo, para a rede hoteleira. E esses aposentados precisam ter a sua dignidade respeitada, os seus salários compatíveis com aquilo que eles pagaram para se aposentar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que falta para que essa pauta avance no Congresso. Tem algum nome específico, um gestor, um político que o senhor precise que tome esse posicionamento e haja? 2 pessoas são fundamentais nesse momento, tomar atitude. O atual presidente da Câmara, Hugo Mota, perfeito, a mesa, os líderes partidários e o presidente da República. Perfeito. Porque na hora que o presidente da República tomar uma atitude e falar, não, vamos resolver isso aí, eu tenho certeza que ele tem capacidade de articulação, tanto é que está no 3º mandato, é preparadíssimo, eu conheço pessoalmente, independente, não sou do partido dele, mas é preparadíssimo, eu conheço pessoalmente, e ele tem condições de fazer isso. Mas ele tem que também, ele não faz isso sozinho, ele precisa do Congresso, dos deputados federais. E eu fico triste que aqui só teve um deputado federal que fez o pedido para mim. Né? Atualmente, inclusive, não é nem do meu partido, que é o Fábio Trade. Ele também fez o pedido para votação. Foram 3. Foi um do Rio Grande do Sul, que me foge à memória nesse momento, um Perfeito. Deputado do Rio Grande do Sul também fez o pedido, né? E a Ieda também trabalha muito isso no Rio de Janeiro. A Ieda é presidente, ela há quase 80 anos, uma pessoa já idosa, luta pelos aposentados, está prejudicada hoje no Rio de Janeiro, na FAPERJ, uma das grandes guerreiras das mulheres. Ieda Gaspar, do Rio de Janeiro, presidente da FAPERJ, que nos ajuda muito também. O Carlos Santana, que é um amigo que eu tenho lá no Rio de Janeiro, foi deputado federal 5 vezes também, sempre estão defendendo essa tese, e é preciso que o presidente da República abrace isso, e que os deputados do nosso Estado também acordem para isso, para a importância disso, para a vida das pessoas, porque são essas pessoas que pagam impostos, são as pessoas que vão consumir na farmácia, que vão ajudar a gerar novos empregos. Não há coisa mais justa e mais digna que você pagar um salário digno que as pessoas pagaram para ter direito, no caso desses aposentados, que têm, inclusive, alguns curso superior. Né? Tem gente ganhando R$3.000, R$2.800, totalmente divergente da realidade, se você analisar os cálculos atuariais. Isso é possível ser resolvido. É vontade política. Se o presidente tivesse a vontade política, e a mesa da Câmara também, que o presidente não faz sozinho, é preciso que a Câmara dos Deputados, porque o Senado já fez a parte dele, já votou. Hoje, para quem está aposentado e se sente prejudicado, o que é importante entender sobre os seus direitos? Eu tenho feito um trabalho nas redes sociais, né? Eu tenho um perfil chamado Manuel Vitório, e outro é a revitalização da ferrovia, né? Que é Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Revitalização da Ferrovia Oeste, está lá. Tem um trem moderno que eu coloco lá, porque as pessoas têm o costume de falar que trem é saudosismo. E eu falo que trem é modernidade, é presente e é futuro.
Então eu coloco um trem japonês lá, que é um trem de última geração, que está a foto dele lá. Né? Com as pessoas que por que você coloca o trem japonês? Porque é um trem de última geração e essa ideia de que é coisa antiga trem é uma ideia equivocada. Trem é presente, é futuro. Né? Então, eu acho que os aposentados casam muito com essa ideia, porque tem muitos veteranos da ferrovia que me acompanham. Eu peço às pessoas que possam acompanhar essa live que eu vou fazer amanhã, que ela assim, talvez seja a live da minha vida, né? Porque eu tenho dedicado um grande tempo da vida a isso. E continue sendo essa voz ativa e trazendo informações fidedignas para que todas as pessoas interessadas estejam ali recebendo a informação e indo atrás de você para se unirem e resgatarem o direito de vocês devido. Vitório, nós vamos para uma favor, pausa. eu queria que você mostrasse aquele livro, aqui você me mostrou aqui nos bastidores, de extrema importância sobre a história da ferrovia no Brasil e que você nos contasse esse início de ferrovia e a sua participação de extrema relevância nesse processo e o que falta para o futuro para que a gente acelere o nosso país. É muito importante, esse livro aqui é Noroeste do Brasil, em trilhos e prosas. Quem é o autor dele? O autor dele é Valdemir Vieira, né? Ele foi manobrador na ferrovia e trabalhou no setor administrativo, foi dirigente sindical do Comando Nacional Metro Ferroviário, dirigente aqui em Campo Grande, né, do nosso sindicato, cuida até hoje da questão dos aposentados, né? Sofreu um acidente grave aqui em 1903, né, em frente do aeroporto, a estação que tem aí, perdeu uma de suas pernas, e ele fez um trabalho brilhante. Esse livro aqui é um livro de uma pessoa que viveu por dentro da ferrovia, então ele, para mim, é um referencial. Claro, existem outros livros fantásticos sobre ferrovia, nós estamos reunindo, inclusive, esses livros hoje, a gente quer criar um centro de pesquisa e estudos ferroviários aqui em Campo Grande, se Deus quiser, nós estamos trabalhando para isso, e queremos passar esse material, se Deus quiser também, para todas as universidades que têm curso de engenharia ferroviária e também para o Instituto Federal e para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e as outras universidades. E os dados que a gente tem aqui, eles são hoje alarmantes, por quê? Nós temos que apenas 20% do transporte de carga no Brasil é feito por ferrovias. Então, nós fizemos com o assessoramento de imprensa da FAPIP, que nos ajudava, né, que agora nós estamos prejudicados, que com esse escândalo do roubo dos aposentados, não pode mais ser descontado no INSS para repassar para a associação. Então, a associação estão todas praticamente sem poder se movimentar, sem recursos. Nós estamos assim no peito, né, lutando nas redes sociais, conversando com o pessoal, mas sem nenhum recurso para tocar nossas associações, em função de meia dúzia de pessoas que montaram uma gangue, criaram entidades falsas e roubaram os aposentados, só que eles puniram todo mundo, inclusive a FAPERJ do Rio de Janeiro, que realizava um trabalho excelente com aposentados, em todo sentido de saúde, assistência jurídica, e continua lutando, tentando sobreviver, mas sem um centavo, fazendo promoção, essas coisas, que é um absurdo, né? Mas nós estamos vivendo, inclusive a nossa FAPIP aqui de Campo Grande também, totalmente a zero, e nós estamos colocando o nosso corpo, fazendo promoção, tirando dinheiro do bolso para trabalhar, porque nós não podemos abandonar os aposentados. Eles precisam ter sua representação. Vocês possuem alguma associação que relaciona todos esses colaboradores? Nós fazemos parte da COBAP Nacional, que é a Confederação, né, de Aposentados e Pensionistas do Brasil, que envolve os ferroviários e também envolve os outros aposentados, para a gente se fortalecer. E nós estamos tentando justamente buscar apoio de vários parlamentares brasileiros, políticos, que sabem a importância dos aposentados para a economia do Brasil. E a ferrovia, né, como está dizendo, apenas 20% do transporte de cargas é feito por ferrovia. Isso é um absurdo. E o transporte de passageiro quase que desapareceu no Brasil. Tem um trem de Vitória a Minas, né? Um trem lindíssimo lá, que eu fui, inclusive, recentemente, estive lá com a Manu, né? E tem o trem lá de Paraupebas até São Luís, que eu também já conheci. E aqui nós tínhamos o mais antigo, que era o trem do Pantanal, que foi retirado. Foi justamente por isso que eu me contrapus à privatização, que eu sabia o que estava por trás, que podia acontecer. E as pessoas não entendiam muito daquilo, achavam que privatizar era bom, mas não é. Eu acho que o setor privado é essencial para a economia, fundamental. A economia privada, o investimento privado sério. Só que eu sempre coloco o seguinte: o verdadeiro empreendedor privado é aquele que busca recurso próprio
recursos do seu patrimônio, recursos de bancos, de financiamentos públicos, para ele criar uma empresa privada desde a pedra fundamental. Agora, o cara que vem, grupos que vêm pegar empresas estatais e virar empresário da noite para o dia, eu não concordo muito que acontece o que aconteceu com a ferrovia. Foi um grupo americano, Sim. não é o Globo que pegou isso aí, foi um fracasso total. Eles começaram a abandonar, sucatear a ferrovia, demitiram em massa trabalhadores já com 27 anos de serviço, faltando 3, talvez 5 anos para aposentar, foram jogados à rua, já veteranos, né? E foi uma tragédia do ponto de vista social. E como eu disse para você ontem, a gente estava conversando, eu falei que a ferrovia é um processo estruturante. A ferrovia é estruturante. As cidades se desenvolveram em Mato Grosso do Sul e São Paulo, Bauru, inclusive, tinha 5 mil habitantes, Campo Grande, que tinha 5 mil habitantes também, quando em 1914 chegou aqui a noroeste do Brasil, ela se desenvolveu através da ferrovia. E, inclusive, os imigrantes japoneses que estão aqui, os libaneses, sírios, italianos, espanhóis que vieram para cá, vieram pela ferrovia e deram uma grande contribuição, que eram pessoas, por exemplo, os japoneses mexiam muito com agricultura, plantio. E você vai encontrar aqui em Campo Grande um referencial disso muito interessante. Ali no Mercadão Municipal do Campo Grande, onde ficam os nossos irmãos índios terenas, tem uma placa lá, escrita Praça Oshiro Takimori. Você tem uma ideia da importância da ferrovia. Esse homem, ele trabalhou tanto aqui no Brasil, não só a favor da comunidade japonesa, né, mas também dos imigrantes, mas também a favor nosso, do Brasil, de Campo Grande, se desenvolver, trouxe a cultura, os alimentos, né, típicos, ele ajudou muito nisso. Ele é tão respeitado por ter trabalhado na ferrovia, que ele foi chamado, já veterano, pelo imperador do Japão e recebeu uma homenagem pelo trabalho que ele fez aqui em Campo Grande e fez a favor da ferrovia. Perfeito. Eu queria que você me respondesse. Investir em ferrovias hoje é investir no futuro do Brasil? Com certeza. Eu faço até uma comparação assim, com o corpo da gente, do ser humano. Nós temos as veias, né? E nós temos as artérias. As artérias são centrais para distribuir o sangue do corpo. Isso não quer dizer que as veias, as pequenas capilaridades não sejam importantes. Mas como seria o corpo humano? O que aconteceria se você estrangulasse as artérias? Você mata a pessoa. Ela vai enfraquecendo. E quando você destrói as ferrovias, que são bases fundamentais para a multimodalidade, você começa a massacrar a economia do país, estrangular. Nós temos aqui um exemplo clássico. Corumbá tem uma das maiores reservas de manganês, ferro, é o segundo maior rebanho bovino de município do Brasil, e você tem reserva, inclusive, de outros minerais, inclusive mármore de qualidade, que pode ser utilizado em Dubai, tantos locais que importam hoje do Espírito Santo, podem aproveitar esse material. Granito, quer dizer, uma cidade riquíssima, tanto em mineral quanto em gado, quanto outras riquezas, né? E o turismo também, belíssimo, com possibilidade de investimento ali na região, porque é uma região, a maior área continental alagável do planeta. Você imagina a importância. Você tem uma ponte, como a ponte de Porto Esperança, já no município de Corumbá. Então, quer dizer, você tirar uma ferrovia como foi feito no governo de Collor e Fernando Henrique foi uma loucura total. Eu me contrapus a isso na época, eu fui perseguido duramente, transferência punitiva, fui 3 vezes exonerado e, por último, fui exonerado politicamente. Até hoje está lá meu processo de anistia, que eu não fui reparado a perda dos direitos. Por quê? Qual que é o crime que eu cometi? Eu defendia intransigentemente a manutenção do trem de patamar da ferrovia e o emprego daqueles trabalhadores com mais de 27 anos. Graças a isso surgiu o movimento dos demitidos, que o Carlos Santana, que era deputado federal na época, foi meu colega na Comissão de Transporte, criou uma lei e conseguiu, parte desses trabalhadores foram aproveitados em órgãos federais para que eles tivessem direito de se aposentar. Mas, infelizmente, muitos daqueles que foram demitidos morreram desempregados, entraram em depressão, caíram no alcoolismo, foi uma tragédia. Famílias inteiras destruídas. Da privatização para cá, quase em torno de 30 anos, morreram mais de 250 desses ferroviários. Muitos, inclusive, até mais crianças do que eu. Então, isso é uma coisa que marcou a nossa vida, porque nós conhecíamos que a gente andava, estação por estação, como dirigente, visitava a família, conhecia as famílias, sabia o drama de cada um, que essa ferrovia é de Bauru a Corumbá e ramal Potaporã. E ela foi pensada, por incrível que pareça, 1870 que ela foi pensada pelo Estado brasileiro, por quê? Nós quase perdemos parte do território na época, quando Solano Lopes invadiu o Brasil, tomou Corumbá e várias regiões, estava chegando em Campo Grande quase.
Foi uma tragédia, mortes, quase 1 milhão de mortes nessa guerra, uma das guerras mais horríveis da América Latina, que guerreou Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Sim. O Solano Lopes era poderoso, só que ele julgou que tinha mais poder do que tinha, enfrentou, invadiu o Brasil. Só que a dificuldade para defender o Brasil, nós não tínhamos acesso nem por trem, nem por, muito menos por carro naquela época, né? Então, o Brasil ficou, os corumbaenses foram esmagados, a cidade foi incendiada, aquela ladeira de Corumbá desceu sangue ali como se fosse água. Foi uma mortandade horrível, né? Lá no forte, 100 homens do Exército Brasileiro resistiram até quase à morte, um ataque de 3.000 soldados do Paraguai. Então, até chegar aos navios, o sofrimento foi com a destruição total de Corumbá. Cidade incendiada, quer dizer, uma cidade tomada. Então, aí o governo atentou que precisava, aí começou a ideia de criar a ferrovia. Aí, há 100 anos, 100 e poucos anos atrás, começou, 1905 mais ou menos, começou a se projetar a ferrovia, sair de Bauru, chegou aqui em Campo Grande em 1914, e aí levou até a década de 40 para construir a ponte de Porto Esperança, que até construir aquela ponte, vinha 12 navios, vapor de Corumbá, até Porto Esperança, aí o pessoal embarcava no trem de passageiro para ir para Bauru e São Paulo. Quer dizer, essa história inicial dessa ferrovia. É uma história linda. Agora, hoje, se impõe a necessidade dessa ferrovia. Por causa aumentou a produção, tem aí a celulose, que ela não atende só Corumbá e Campo Grande. Essa ferrovia é para atender Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Água Clara, Miranda, Aquidauana, Anastácio, Terenos, Ponta Porã, Maracaju, Sidrolândia. Todas essas cidades precisam. E o sonho dela também era se integrar com a ferrovia boliviana, que já estão ativando o trem de passageiro lá do lado boliviano. Sim. Para ativar, por quê? O sonho dessa ferrovia, na verdade, era a primeira transcontinental do hemisfério sul, que ligaria o Rio de Janeiro e Santos até Arica, no Chile. Então, uma ferrovia dessa, pelo amor de Deus, ela não pode ser negligenciada, até porque a base dela já está aí, já foi licenciada, já tem estações. A estação de Corumbá precisa ser reformulada. Eu até falei para a Simone Tebet, quando esteve aqui como ministra, entreguei um documento, falando: Simone, você viajou no trem. Ela falou: não, eu viajei realmente, eu viajei de Três Lagoas para Campo Grande, viajei no trem do Pantanal. Fala para o presidente da República, pelo amor de Deus, encaminha lá no Instituto Federal, uma menina de 15 anos, olha só, Thalita, de que se levantou, aí que eu falo, o papel da mulher, que é importante, chocou a gente, a menina falou para ela: por que o governo não olha para essa ferrovia? Vocês não podem nos ajudar, o governo, tomar uma atitude para essa menina de 15 anos. Aquilo me impressionou. O mais importante que você pode levar essa consciência para os gestores políticos que estão aí conduzindo o nosso destino é que os trens, eles emitem menos poluentes. Com certeza. E nós estamos numa geração e num momento ESG. E que você leve essa consciência para que eles consigam entender de como que nós vamos preservar, através desse transporte, o nosso planeta. Como que nós vamos melhorar a qualidade de vida e melhorar os acessos também que o transporte possibilita. E eu queria que você trouxesse a consciência, qual é o impacto econômico de uma ferrovia para o Mato Grosso do Sul e, consequentemente, para o Brasil, e alianças com também os países da América Latina. Para você ter uma ideia, o primeiro impacto que vai ter agora, confirmando que o governo, eu estou recebendo as respostas oficiais agora, quero agradecer a Simone Tebet e agradecer também o ex-governador André Pucinelli, que me abriu a possibilidade também de estar entrando em contato com o ministro do Transporte, que é do MDB também, não é do Partido Lula, mas é um cara que veio aí, e eles colocaram que vai ter um investimento de 90 bilhões de reais nessa ferrovia. E 80% disso vai ser patrocinado pelo BNDES. Isso representa uma geração de emprego aqui no Estado fantástica, já só a construção. Ela pronta, ela vai atrair outros investimentos, vai facilitar, inclusive o custo barateia. Vou citar um exemplo para você da importância da ferrovia. Nós já temos na América do Sul, entre o Peru e a Argentina, um trem de turismo de passageiro movido a energia solar. Uau. E o Brasil, que é riquíssimo, você imagina. A Holanda, 100% das ferrovias da Holanda, sabe como que são movidas? Alimentadas por usinas eólicas, que não gastam 1 litro de óleo diesel. Então, você tem, inclusive, as ferrovias sendo desenvolvidas na Alemanha a hidrogênio.
que coloca-se a água tratada, ela transforma em hidrogênio e já estão funcionando essas armas. Você tem várias opções de redução do consumo de petróleo, que é uma coisa que o ser humano vai ter que evoluir bastante, porque o petróleo é finito. Você vê a guerra que está aí, toda é por causa do petróleo. Essa guerra lá com o Irã, do Trump lá, é só petróleo mesmo, que ele quer ter o controle do petróleo, que eles estão perdendo o terreno. Então, essa guerra é baseada no petróleo. Então, você vê a gravidade e o mundo, nós estamos caminhando, em menos de 100 anos, nós não vamos mais ter petróleo. Então, nós temos que pensar em transporte que possam transportar mais gente com combustíveis alternativos novos e que não poluam, que nós temos que cuidar do meio ambiente também. Está se agravando a situação. O número de animais que morrem na BR-262 por não ter ferrovia, por jogar minério, jogar tudo na rodovia, está correndo o risco da ponte do Morrinho desabar, que é excesso de peso por eixo, a ponte está quase ruindo, né? Vai ter que parar para arrumar essa ponte, e aí o transporte. E o rio vai precisar também dragar alguma coisa, porque houve muita sedimento e está com dificuldade de navegação, inclusive tem a Marinha lá também, o pessoal sabe disso. Inclusive eu fiz uma missão especial sobre isso. Na época eu vim aqui junto com uma equipe de deputados, lá no centro do Distrito Naval, foram recebidos pelo almirante, justamente para tratar dessa questão. Porque Corumbá, vou dizer uma coisa para você, e Mato Grosso do Sul tem uma coisa rica que ele está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Corumbá tem potencial para ser uma central multimodal de transporte. Por quê? Sim. Você tem o transporte rodoviário, que precisa ser arrumado, é claro, ferroviário, que precisa ter esse investimento, você tem o transporte aéreo, com o aeroporto em Corumbá, internacional, e o aeroporto em Porto Soares, vizinho, e o Heliponto da Marinha em Ladário. Isso eu imagino que tem. E nós temos um rio ali que sai para o Oceano Atlântico. Ou seja, essa ferrovia ela vai pode ir até o Chile. Para a Bolívia ela já ia, eu já fiz a viagem para Santa Cruz de Trem. Já fiz. É linda a viagem. Agora, nós temos que integrar essas ferrovias, não é só rodovia. E não vai prejudicar o trabalhador rodoviário, mas não vai ajudar, vai ter mais caminhões. Por quê? O que eu falei para você no começo, é das veias humanas, das artérias, que seria a ferrovia, o setor pesado, e você precisa das veias para circular. O que é a veia? São os caminhões. Vai ter uma distância menor para os caminhões, mas vai ter que ter mais caminhões para ajudar a ferrovia a distribuir esse produto nas pequenas cidades. Aí sim, mas não é pegar um caminhoneiro, sair lá de Manaus para ir para Porto Alegre, que é uma loucura, isso acaba com a vida do cara, o risco. O número de mortes nas estradas é assustador. Né? O número de acidentes aí, nossa, acidentes horríveis acontecem na BR-262 que não tem acidente. Milhares de animais, você encontra anta, bichos. Inclusive, eu propus na época para o Fernando Henrique a Estrada Parque do Pantanal. Ele ignorou minha proposta na época, infelizmente, e eu saí antes da hora para assumir um cargo, porque já estava acabando o mandato também, e eu vim para cá e ele não efetivou a ideia que eu lancei da Estrada Verde do Pantanal, que era justamente para ter aquelas passagens de animais embaixo da pista, passagem aérea para macacos e outros animais que andam por cima, e você faria uma pista de Miranda para lá, que seria a mistura de cimento com asfalto, que aí você tem como segurar, porque o tipo de solo no Pantanal é diferente, então começa a haver ondulação, e isso coloca em risco. Então, esses motoristas que vêm de São Paulo correndo, outro dia entrou um Uber, bateu de frente com um caminhão saindo com minério, morreu todo mundo, 3 pessoas. Foi o rapaz, tudo. Então, são coisas que estão acontecendo que pode ser impedido. Agora, é preciso que as autoridades tomem uma providência efetiva sobre isso. Não pode ficar assistindo isso. Nossa, eu gritei por isso no ano 2000, 2001. Nós estamos em 2026. Então, eu fico ansioso, às vezes, com isso, porque a gente está vendo vidas se perder desnecessariamente, animais sendo mortos. Falo tanto em meio ambiente, tanto em Pantanal, por que não vamos preservar? Você imagina um trem de passageiro com tanta beleza ecológica no Cerrado, na transição Cerrado e Pantanal, e no Pantanal que nós temos aqui, e não ter um trem de passageiro, gente, aqui. Né? Os europeus, os orientais, adoram viajar de trem. E eles muitas vezes não vêm porque eles não gostam de viajar de ônibus, eles querem estar no trem, é hábito, é cultura deles. E aí perdemos muito com isso. Inclusive a rede hoteleira de Corumbá, de Campo Grande, nós temos um potencial turístico, além do potencial industrial, minério, sabendo trabalhar e compatibilizar o meio ambiente com a questão, nós podemos caminhar muito bem. Ferrovia ela vai reduzir a emissão também. Imagine um trem de passageiros saindo de Bauru. Até mandei um alô para Simone Tebet, que foi para São Paulo. Falei, Simone, entre em contato com o pessoal de Bauru, os ferroviários estão lutando lá, restaurar aquela estação de Bauru, que nós vamos precisar de restaurar de Corumbá também, e Campo Grande vai ter que fazer uma outra estação, que ali fechou, por causa das mudanças
da linha na época, que eu achei um erro, mas mudaram, tiraram tudo, mas pode fazer uma estação porque tem um contorno ferroviário aqui. Uma dona me perguntou outro dia, Manuel, aqui mesmo, eu estava aqui no estado, mas você acha que não prejudica o trânsito? Eu falei, olha, eu estive em Paris, passei uma temporada em Paris. Paris tem quase 8 milhões de habitantes. Sai 16 trens por dia da Gare Central para todo o interior da França e da Europa. E Campo Grande tem 1 milhão de habitantes. Então, é só compatibilizar. Eu falei para ela, olha aquela rua Antônio Maria Coelho ali com a Calógeras. O que você vai ver ali? Um pontilhão. Está passando um carro embaixo, o trem passando por cima. Então, é a questão de solução de engenharia ferroviária, engenharia civil. E nós temos engenheiro altamente competente no Brasil. O Brasil tem, você tem uma ideia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um trem protótipo fabricado pelos estudantes e cientistas brasileiros lá. Trem urbano, lá no Rio de Janeiro. Eu fui ver isso aí. Depois eu publiquei no meu site. Aqui em Campo Grande, tem o seu Manuel, que é um pesquisador, um cientista que está fazendo um tipo de rodeiro para trem, que o trem não descarrilha. Aqui em Campo Grande. Você imagine o potencial que nós temos. Técnicos, só que nós vamos perder esses técnicos. Nós já perdemos muitos. Se for calcular o número de cientistas e cabeças pensantes que nós estamos perdendo, está indo para os Estados Unidos, está indo para a China, está indo para a Europa, está indo para o Japão. Daqui da ferrovia nossa, saiu gente para trabalhar no Japão, tecnológico. Então, nós estamos perdendo o quadro justamente, e nós temos possibilidade, além de tudo isso, criar um centro tecnológico ferroviário, para evoluir isso aí. Inclusive, aqui em Campo Grande tem muita coisa interessantíssima nessa área. E aqui é um estado altamente produtivo, agora precisa ser viabilizado, porque com ferrovia você tem um custo menor, e um gasto menor de combustível, emissão menor, ou seja, muito mais compatível com esse momento, como você falou, com esse momento que nós estamos vivendo. Para a pessoa ter ideia, um trem com 100 vagões, que ele leva uma carga, tipo daqui para Bauru, você precisaria de quase 300 carretas para levar a mesma carga de um trem. Você imagina o peso de 270 a 300 carretas numa rodovia, o estrago que isso representa. Então, esses caminhões podem ser aproveitados para distâncias mais curtas, humaniza mais a vida dos próprios motoristas, ao mesmo tempo que você viabiliza muito emprego, que é ferrovia, como eu digo sempre. Ferrovia é um setor estruturante da economia, fundamental. Se você olhar a história da China, há 40 anos atrás, era o mesmo PIB do Brasil. Hoje a China está quase chegando no mesmo patamar dos Estados Unidos, quase 20 vezes o PIB do Brasil, e tem a ferrovia de alta velocidade maior do mundo hoje. A maior ferrovia de carga do mundo é dos Estados Unidos, mas a maior ferrovia de trem de alta velocidade é na China, e o setor de cargas eles também evoluiu muito, porque eles, independente do sistema deles, mas eles investiram em ferrovia, e hoje eles estão no segundo lugar da economia do mundo, e era um país igual ao Brasil, ou até a pior situação. Manuel, eu agradeço a sua presença aqui. Nos vemos num próximo encontro e eu tenho certeza que você vai conquistar muitos frutos através dessas informações que você nos trouxe para o nosso público que está nos assistindo. E eu quero e lhe desejo muita sorte, que você tenha êxito, que você venha galgar a sua vitória no seu projeto para os próximos 6 meses e que juntos a gente consiga aí batalhar para que tenhamos nas suas 3 vertentes, nas suas 3 bandeiras, êxito, trazendo desenvolvimento para o nosso Brasil, principalmente para o Mato Grosso do Sul, que é tão rico. Muito obrigada e deixe uma mensagem novamente convidando para quem vai te acompanhar nas lives e o endereço do seu Facebook e do seu Instagram e o seu telefone institucional. O Face meu é Manuel Vitório, né? E o Instagram é Vitório9197, né? Mas eu uso mais o Face, né? Manuel Vitório, que é mais fácil, que é meu nome. Tem também a revitalização da Ferrovia Oeste, que na verdade a gente também está construindo uma revitalização da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que é o nome original, né? E também a gente sempre está atendendo os pedidos dos amigos dos meios de comunicação, rádio, vários jornalistas importantes, amigos nossos também já. Aqui também a gente fica feliz de ter essa oportunidade de estar falando para você. E eu pedi para as pessoas que possam me ajudar nessa live de amanhã, que ela é fundamental para a gente ter uma repercussão maior nessa questão das lutas que são fundamentais para os aposentados, para os idosos, né?
E eu vou estar começando a partir das 8 horas da manhã, ao vivo, lá no live lá, e vou ficar à disposição de vocês também, né, do Estado, de todos os irmãos da imprensa, que é fundamental que a gente construa um Mato Grosso do Sul, uma Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, um Brasil melhor para essas futuras gerações, para os nossos filhos, nossos netos e esses jovenzinhos que estão aí carentes, né, de uma sociedade que as abrace mais. E também que a gente possa ter uma visão generosa de mundo, a gente acabar de ver que essa história de feminicídio, assassinato e violência contra a mulher, que é inadmissível. Nós temos que construir um mundo de paz, um mundo sem violência. Deixa o seu telefone para as pessoas entrarem em contato. É 679-9904-9057. A produção vai subir as informações e eu agradeço a você e nos vemos num próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.